Vamos então agora falar da tabela de frequência, tá? Eu disse que a estatística seria tratamento da informação de uma pergunta. Então eu perguntei aqui, quantos irmãos você tem? E aí eu colhi a informação de 50 pessoas. Nós temos aqui a informação de 50 pessoas que responderam essa pergunta, quantos irmãos você tem? Se você depois quiser fazer isso com os seus amigos, pode fazer. É uma maneira, né? Possivelmente não, os números vão dar diferentes, é uma maneira de você estar treinando aí o que a gente está aprendendo, tá? Então a pergunta é, quantos irmãos você tem? E a gente recolheu as informações. O que eu disse para vocês na aula passada? Isso daqui, do jeitinho que eu colhi, são chamados, então, dados brutos. Colhi as informações, coloquei aqui no quadro, eu tenho os dados brutos. Tá. A primeira coisa que a gente começa a pensar em estatística é assim. Imagina que eu tenho essas 50 pessoas e eu pergunto para você, olha, quantas pessoas têm um irmão? O que vai acontecer? Você consegue contar aqui de um em um e consegue me dar a resposta. Concorda comigo que isso ia demorar muito? O que a estatística vai fazer? Ela vai transformar isso numa tabela e você vai responder na hora para mim, ó, pá, tem tantas pessoas têm um irmão. Essa é a ideia da estatística, tá? Daí você vai falar, professor, mas eu consigo contar. Se eu tivesse perguntado para 1000 pessoas? Se eu tivesse perguntado para 10.000 pessoas, tem como contar? Não tem como contar. Então é isso que serve a estatística, para melhorar isso daí, tá? Se você estiver fazendo um trabalho acadêmico, você vai usar um programinha, você vai jogar os dados e ele vai montar tudo para você, tá? Primeira coisa que ele vai fazer, então, vou colocar aqui do lado, é algo que a gente chama de rol. É algo que a gente chama de rol. E o que é esse rol? Rol é você pegar os caras do dado bruto e escrever aqui em ordem crescente ou decrescente. Termo por termo. Crescente ou decrescente, a gente coloca a sequência. Geralmente a gente usa a ordem crescente. Então é isso que a gente vai fazer. Vai pegar os números lá, em ordem crescente, vai escrever aqui para fazer o rol. Vamos ver como é que fica? Bom, olhando as nossas informações, o menor número é o 0. Eu preciso saber quanto 0 tem. Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zeros, tá? Não tem mais nenhum zero, então eu vou colocar lá no rol os 9 zeros, tá? Então eu vou ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Possivelmente, se você fosse fazer essa pesquisa na China, onde o casal podia ter só um filho, né, filho único, você ia ter quase 50 zeros aqui, ok? Informação inútil, eu sei. Vamos lá. Como é ordem crescente, agora eu vou pensar no número 1. Quantos número 1 eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, número 1. Vai colocar então lá esses 23 números 1. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu falei 23. 22, 23, números 1. Vamos para o próximo. Próximo agora é o 2. Quantos 2 eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 número 2. Então vamos colocar lá, 11 número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, número 2. Vamos para o próximo. Número 3 agora. Número 3. 1, 2, 3, 4. 4, número 3. É, só 4, número 3. Então vamos colocar lá. 1, 2, 3, 4, número 3. E para finalizar, nossas idas e vindas aí. Ó, 1, 2, 3, números 4. Vamos colocar lá. 1, 2, 3, números 4. Então, repara que já está em ordem crescente. Olha, a gente nem fez nada e já ficou melhor, já deu uma cara nova. Se eu perguntasse quantas pessoas têm 3 irmãos, ó, você só contar que já está no jeitinho. Quantas pessoas têm 4? Quantas pessoas têm 1? A gente já consegue olhar de uma maneira diferente. Então, mal comecei, a gente já consegue olhar de uma maneira diferente, tá bom? Aí a gente começa a montar a tabela de frequência, tá? Vamos fazer aqui do lado, olha só. Vou escrever aqui, tabela de frequência. E aí essa tabela de frequência, ela começa com 2 colunas. Geralmente tem escrito o que é. Nesse caso eu ia colocar número de irmãos e aqui quantidade. Mas eu vou escrever de uma maneira um pouco mais acadêmica. Eu vou usar o símbolo que eles costumam utilizar. XI e FI. Então, geralmente poderia estar número de irmãos e quantidade. Mas eu vou colocar XI e FI. O que significa esses caras? Vou escrever aqui do lado para vocês, ó. Aqui do lado, para aproveitar o espaço, eu vou escrever o que é XI. XI é a característica da pesquisa. Ou seja, o que eu estou pesquisando? Nesse caso aqui, eu estou pesquisando o número de irmãos. Essa é a característica da pesquisa. E FI? FI significa frequência absoluta. Alguns autores você vai encontrar escrito como FA, frequência absoluta. Mas o mais utilizado, a maneira mais bonita é escrever FI, frequência absoluta. E o que significa? É quantas vezes essa característica aparece. Então, primeiro vamos pensar nas características. Quantidade de irmãos, eu tenho de 0 até 4. Então, eu vou vir na minha tabela. Vou desenhar aqui nas linhas, ó. Vou desenhar nas linhas e vou colocar aqui as características que eu tenho. Eu tenho 0 irmão, 1 irmão, 2, 3 e 4. Na segunda coluna eu vou colocar quantas pessoas tem 0 irmão, quantas pessoas tem 1, quantas pessoas tem 2. É a frequência absoluta. Por isso que aqui no final, geralmente aparece total, ou geralmente aparece esse símbolo, que é um sigma e significa soma. Soma dessa coluna aqui. Como é que seria então? Vamos pensar. 0 irmãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu vou colocar 9. 9 pessoas têm 0 irmãos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com esse 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 pessoas têm um irmão. Depois, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas têm 2 irmãos.
Depois, 1, 2, 3, 4. 4 pessoas têm 3 irmãos. E por último, 1, 2, 3. 3 pessoas têm 4 irmãos. E aqui eu vou fazer a soma. 9, 32, 43, 47, 50. Esse 50 é o número da minha amostra. A gente representa esse número pela letra N. Número da amostra, 50. Uma outra maneira de representar isso é escrever assim, ó. Somatória de FI. Somatória da coluna FI é igual a 50. Essas são as duas maneiras de mostrar o número, o tamanho da minha amostra. Provavelmente o exercício, ou ele traz para você construir essa tabela, ou ele traz essa tabela para você continuar. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Olha só, perceba que já deu uma organizada, né? Se eu perguntar para você, quantas pessoas tem um irmão? Já de cara você já fala, 23. Quantas pessoas tem 2 irmãos? De cara você já responde 11. Tá vendo como melhorou muito? Isso aqui quem fez foi a estatística, tá? Aí eu apresento uma nova coluna. A nova coluna aqui, que geralmente não tem no exercício, é a coluna FR. O que significa esse FR? Vou escrever aqui para vocês. Vamos aqui no cantinho comigo? Olha só. Eu vou escrever aqui para vocês. FR, o que significa? FR significa frequência relativa. Muita gente pensou que era a frequência do Rafael, por causa que é FR, mas não é, frequência relativa. Como é que calcula a frequência relativa? É FI dividido por somatória de FI. Vamos ver o que significa isso na tabela, olha só. É você pegar a frequência e dividir pelo total. Ou seja, o que seria? Aqui seria 9 dividido por 50. 23 dividido por 50, 11 dividido por 50, 4 dividido por 50 e 3 dividido por 50. Todas as respostas aqui vão dar números decimais. A dica que eu dou é o seguinte, quando você vai dividir por 50, geralmente eles usam 50, 20, 25, nesse caso usou 50. Dobra o número e coloca 2 casas decimais. Como assim? Dobro de 9 é quanto? 18. Colocando 2 casas decimal, 0,18. 23, dobra o número, 46. Coloca 2 casas decimal, 0,46. 11, dobra o número, 22. 2 casas decimais, 0,22. 4, dobra o número, 8. 2 casas decimal, 0,08. 3, dobra o número, 0,6. 2 casas decimais, 0,06. O que vai acontecer? Se você somar essa frequência, você vai sempre chegar no número 1. Pode somar, ó, 18 com 46, dá 56, 64. Com 22, 86. Com 8, 94. Com 6, 100. 100 com 2 casas decimal, 1. Sempre vai dar 1. Então, a somatória da frequência relativa é sempre 1. Uma próxima coluna que a gente tem é a coluna FP. É a coluna FP. E o que significa FP? Frequência percentual. Como é que calcula, professor? Eu vou mostrar para vocês aqui no cantinho. Vem aqui comigo, fazendo um favor. FP, o que é FP? Frequência percentual. E como é que calcula essa frequência percentual? Simples. Frequência percentual é a frequência relativa vezes 100.
Essa resposta vai dar sempre em porcentagem. Vamos ver como é que ficaria. Olha só. 0,18 vezes 100 vai dar 18. 18 o quê? 18%. 0,46 vezes 100? 46%. 0,22 vezes 100? 22%. 0,08 vezes 100? 8%. E 0,06 vezes 100? 6%. Quando você somar tudo isso aqui, obrigatoriamente vai ter que dar 100%. Temos mais uma coluna. A próxima coluna que nós temos é a coluna do Fão. E quem é esse Fão? Vamos escrever aqui do lado. O Fão é a frequência acumulada. A frequência acumulada. E como calcula a frequência acumulada? É simples. Frequência acumulada é a frequência acumulada anterior mais a frequência da classe. Como assim, professor? Olha só. Não tem frequência acumulada anterior, mas a frequência da classe é quanto? 9. Então aqui eu vou ter o número 9. Para calcular esse, ó, anterior é 9. 9 mais 23, 32. Anterior é 32. 32 mais 11, 43. 43 mais 4, 47. 47 mais 3, 50. Dois detalhes. Se você acertou a frequência acumulada, esse último número vai ser sempre igual ao número da amostra. E o outro detalhe, frequência acumulada não tem soma. De novo, ó, 9 porque aqui tem um 9. 9 mais 23, 32. Mais 11, 43. Mais 4, 47. Mais 3, 50. O mais interessante é saber o que significa essa frequência acumulada. Se aqui eu tenho o número 9, significa que do número 1 ao número 9, eu tenho o número 0 no meu rol. E se você olhar aí na sua anotação, você vai ver que do 1 até o 9 eu tenho 0. O que significa o 32? Se aqui eu parei no 9, do 10 ao 32 são todos números 1. Pode olhar no seu rol, tá? Se aqui parou no 32, aqui eu vou ter o 33. Do 33 ao 43 são o número 2. 44 ao 47 são o número 3. E 48 ao 50 são números 4. Essa ideia aqui, lá na frente, vai ajudar você a resolver exercício. Aí você pode estar me perguntando, professor, isso que você fez é uma questãozinha que costuma cair? Sim. Em vestibulares, cuja segunda fase são questões abertas, você vai ter que construir essa tabela inteira. Agora, em vestibulares que não são questões abertas, ele vai cobrar como? Ele vai pedir certas informações que vocês vão responder utilizando a tabela. Só que com um pequeno detalhe. Não aparece em nenhum lugar, e é algo teórico, você tem que saber isso, que não tem aqui, mas cada linha dessa recebe o nome de classe. E se cada linha recebe o nome de classe, nós temos aqui, de forma ordenada, os números dessa classe. A gente costuma dizer K. K do quê? K de classe. A primeira linha é a primeira classe. Segunda classe, terceira classe, quarta classe e quinta classe. Quantas linhas tem? Quantas classes vai ter? E por que acontece isso, essa numeração? Nem todas as pesquisas começam com 1 aqui em cima. Ó, essa aqui não começa com 1.
Então a classe 1 não é a classe que tem 1, é a classe que tem esse 1 aqui, é a primeira linha. Pensa, eu perguntei o número de irmãos, mas se fosse o número de refeições que você faz no dia? Não ia começar por 0, porque você não está fazendo greve de fome. Mesmo que você esteja de regime, possivelmente você não vai estar fazendo uma refeição por dia. 2 ou 3. Então eu começaria, por exemplo, no 3. A primeira classe ia ser 3. E como é que a primeira classe ia ser 3? Não pode. Não ia começar por F3, eu tenho que começar por F1. É por isso que eu não considero esse número, eu considero esse número aqui. Como assim, professor? Vou explicar com um exemplo. Vamos supor que ele dê essa tabela, peça para você fazer tudo isso, e ele pergunte para vocês, vem cá no cantinho comigo, ó. Só um pouquinho, aqui tá bom. Se ele perguntasse, vamos pensar numa questão de somatória. Se ele perguntasse para você assim, ó, f de 1 igual a 23. A maioria dos desavisados não ia saber disso daqui, ia ver o 1 aqui, ia falar que era 23, ia assinalar como verdadeira. Ia sentar na jaca, tá errado. Qual que é o certo, professor? F de 1, eu olho a classe 1, que é a primeira linha. E quanto que é o F dela? 9. E aqui tá dizendo que é quanto? 23. Isso aqui é falso. Se ele perguntasse, por exemplo, na 02, FP4, os desavisados, o que ia fazer? Ia pegar o 4, ia pegar o FP, 6. Vamos supor que eu coloco lá, 8%. Você que é um cara esperto, você vai fazer o quê? FP4. Eu vou na classe 4 e vou olhar o FP. Quanto que é o FP na classe 4? 8. E aqui está dizendo que é 8. Você ia marcar certo. Você ia assinalar 02. Vamos pensar de novo então lá, ó. 04. Fão 5 é igual a 50. Vamos pensar aqui, 08. FR2 igual a 0,22. E vamos pensar aqui numa 16, Fzinho 3 igual a 11. Vamos ver se essas três aqui estão certas. Bom, F5. Vem aqui no 5. Vou olhar o Fão. 50. Aqui está dizendo quanto? 50. Você marca. O cara desavisado nem ia ter 5 aqui, ó. Não ia marcar. Não tem 5. Olha aqui agora. FR2. Vem aqui no 2, ó. FR, 0,46. Aqui está dizendo quanto? 0,22. Falso. F3 agora. Finho 3 igual a 11. Venho aqui no 3, Finho 11. 11, verdadeira. E aí você ia marcar. É um detalhezinho, mas que faz toda a diferença. Ok? Na próxima aula, a gente vai ver essa tabela de frequência, só que a gente vai ver com dados contínuos, intervalo. Como é que ficaria, ok? Até a próxima.